Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E o episódio de hoje vai ser engraçado, tá? Mas pelo menos vai ser engraçado pra mim e pros meus amigos. O que acontece? Eu acho que já fazem, sei lá, alguns meses, Se faz, no máximo faz um ano, que eu começo a entrar numa jornada de vaidade. De cuidar da aparência, coisas assim, que eu nunca fui muito ligada a isso. Porque eu achava, vamos trazer aqui, eu achava que era fútil. Que eu achava que se importar com a aparência era uma coisa fútil. E não é. Mas a gente vai destrinchando isso aí. E aí o que acontece? Eu estava vivendo minha vidinha e estava conversando com meu amigo. E eu caí, gente, no advento de fazer amizade com um homem hétero, né? Graças à minha diva linda. Beijo. E aí, ter uma amizade com um homem hétero e ter a liberdade de poder usufruir das opiniões desse homem hétero é muito interessante. E o melhor é quando a gente pode esculachar esse homem hétero. Porque é muito engraçado, porque esse meu amigo, ele faz o mesmo curso de faculdade que eu, só que em outro lugar. E ele... Nossa, e aí ele falou assim, nossa, eu achava que mulheres que faziam computação eram toda palerminha, toda boba, toda pateta. E aí, quando eu te conheci, eu vi que eu era o pateta. Eu fiquei, claro que sim, que dúvida. Mas tudo bem, vamos lá. Querido, respeito zero. Não, mentira, eu acho que o respeito é menos 50, mais ou menos. Mas enfim, vamos focar. Eu tava conversando com esse meu amigo sobre relacionamento. E ocorreu de eu falar assim, ó. Tipo, beleza, tenho a possibilidade de entrar em um relacionamento, mas eu não quero. E aí eu comecei a levantar, tipo, prós e contras e coisa, e ele me encarou, a gente estava em chamada de vídeo, ele me encarou e falou: "Qual é o seu real medo?" E aí eu olhei pra ele, por chamada de vídeo, e falei: "Medo de ficar feia." Neste momento, um homem hétero me olhou com cara de julgamento e ficou: "Eu não acredito. Eu não acredito." Eu caí na gargalhada e ele ficou transtornado, não entendi a situação. Só que aí, o bonitinho lembrou que quando ele tinha uma namorada, ele também tava feio. Quando ele tinha uma namorada, ele também não estava, tipo, em melhores questões de cuidado com a aparência, em melhores questões em físico, em tudo, assim. E aí, aqui entra em como o bonito e o feio é relativo, tá? É completamente relativo. É do que vocês acham ou deixam de achar sobre vocês mesmos ou sobre outras pessoas. No caso, eu me achava feia, sabe? Eu não tinha brilho. Eu fui querer participar de uma trend do TikTok e eu não encontrei fotos minhas do período onde eu namorava, porque eu não tirava fotos minhas. Não tirava, sabe? Teve um período ali onde não tem uma foto minha, só tenho foto, momentos de registros ou fotos minhas fazendo careta. Eu não tenho uma foto minha tirada. Deu bonitinha, deu arrumadinha, deu nada. Porque não existiu esse momento. Não existiu. E, enfim, tava conversando com esse meu amigo e aí a gente chegou nessa questão que ele riu da minha cara e depois ele se lembrou magicamente que esse também era o medo dele. Então, o julgamento virou um eu te entendo e te acolho, porque eu também tenho esse medo. Porque agora é muito especificamente pra quem já passou por um relacionamento onde a pessoa tava feia e por quem já viu alguém ficar feio. Tanto que eu conversando com esse meu amigo, a gente chegou, ele começou a falar que tinha uma namorada, um amigo dele, que quando namorava com o dito amigo dele, assim, a menina, ela era muito, muito magra, que ela era, tipo assim, muito carinha da anêmica, sabe? Pressão baixa, não sei o quê. E aí, quando terminaram, magicamente ela ficou belíssima. Não magicamente, né? Mas belíssima. E ela não mudou o jeito dela ser, ela só mudou o jeito, tipo, a aparência dela. Porque relacionamentos não tão bons, eles também. Porque assim, não é um relacionamento tóxico. Não é tóxico.
Mas o relacionamento não saudável, ele também vai sugar as suas energias, ele também vai, sei lá, tirar de você o seu brilho, né? E, gente, uma curiosidade, às vezes meu ex escuta o podcast. E eu não sei se esse episódio ele vai ouvir, não faço questão. Mas caso esteja ouvindo, isso é uma coisa pra deixar bem claro. Eu não digo que alguém tirou o brilho de quem, não sei o quê. Mas é a questão de eu não tinha brilho. Eu tava feia, sabe? Eu tava chata. E eu sou chata. Mas eu tava feia, sabe? E eu tava feia mais que o normal. Porque Bruna Marquezine tem uma frase que ela diz assim: eu me dou o direito de ser feia. Mas eu tava feia mais que o normal, sabe? Eu tava feia todo dia. Não tinha um dia. Nem quando eu tava bonita, eu tava bonita. Nem quando eu. Sabe? Não tinha, eu só estava feia. Tirando o fato que eu emagreci, porque a gente não comia direito, eu e o meu ex, era assim, sexta, sábado, domingo, sempre delivery e almoço também era sempre besteira. Mas tirando esse fato, eu emagreci, gente, eu finalizo meu cabelo. Vocês têm noção que eu finalizo meu cabelo? Eu estou nesse momento com um lip combo. Um lip combo. Inclusive, é o Quem Disse Berenice, bege atração, que na bege ele é marronzinho, e um gloss aleatório que eu peguei da minha mãe, que é um gloss transparente. Eu estou de lip combo. E aqui ao meu redor eu tenho uma caneta da Ruby Rose, de lápis de olho. Aí da Marina Saad, by Oceane, um delineador roxo. E da Ruby Rose também um delineador preto líquido. Por quê? Eu sei usar o delineador, essa caneta não. Mas eu vou aprender. Vocês entendem? Que antes o que eu achava fútil, ainda talvez ache, porque eu não vou me maquiar pra ir pra aula, eu não vou me maquiar pra entrar no trabalho. Mas e se eu tiver que sair? Eu não gosto de pagar maquiagem no salão porque não fazem do jeito que eu gosto. Então eu gosto de fazer. Então eu vou aprender, sabe? Por exemplo, eu tive um evento, minha irmã fez chapinha no meu cabelo, porque eu sabia que o finalizar ia me. Tipo, como o meu cabelo finalizado ficaria, ia ficar feio e eu ia me estressar, né? Que eu tinha uma ideia do meu cabelo e, né, não tenho habilidades totais pra ficar da ideia que eu queria que ele ficasse. Mas enfim, isso não importa. A questão é, a forma mais nítida de você ver que um relacionamento não é pra você, que uma relação não é pra você, e isso eu falo assim, em questão de relacionamento amoroso, em questão de amizade, porque eu já vi muita gente sem relacionamento estando feia porque as amizades não prestavam ao redor. Juro pra vocês, juro pra vocês. Já vi isso, ó, por anos, anos, anos. E aí, quando a pessoa parou de ser amiga das amigas, né, e dos amigos, ficou bonita. Vocês acreditam? Então, toda relação que não é pra gente, que tira o nosso brilho, às vezes você pode ser a pessoa mais querida do universo, sabe? Às vezes você pode ser uma ótima pessoa. Mas sempre vai ter um filho da puta pra te encher o saco. Não, gente, sério. Mas assim, sempre vai ter alguma coisa externa. E isso é completamente externo. Seja seu trabalho que te esgota, um ex, ou no caso um atual, uma amizade. Às vezes é você que tá tirando o brilho de alguém. Ontem, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha. Eu falo bem rápido, né? Vou ter que dar uma puxadinha. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou o seguinte: que ela não ia deixar que nada tirasse o brilho dela. Só que não é tão fácil, gente. Antes meu sonho fosse olhar pra vocês e falar, gente, não é tão difícil. Mas é. Porque você não controla. Sabe, gente? Você não controla o que diz respeito. Você não controla se tira teu brilho, não tira teu brilho. Você consegue limitar, né? Você consegue ver, tipo, opa, acho que estão roubando meu brilho. Então, não irei permitir disso. Porém, chega um momento em que isso pode se tornar um problema. E assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou bem descrente de tudo, tá? Eu sou bem poucas, bem cansada.
E. Mas assim, eu acredito que, tipo, beleza, você tá numa relação e a relação tem pra dar certo e você fala, cara, eu tô feia, né? Ou Mona, tô feia, sabe? Por favor, não quero ficar feia. Vamos conversar, vamos se resolver. Talvez dê certo, sabe? Talvez os dois lados se entendam. Mas assim, cara, meu maior medo é entrar num relacionamento e ficar feio de novo. Ó, tal qual Ludmilla com maior medo cair de moto e se ralar. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Não, tem outros medos também. Mas assim. E. Gente, juro, quando vem a cena da cara do meu amigo, quando eu falei que o meu maior medo era ficar feia, impagável. Queria vocês nesse momento comigo. Só que independente, irmão. E eu vou bater nessa tecla, mas, ó, vou até fazer barulho, ó. Vou bater nessa tecla quanto tiver que bater, pelo simples fato de que não dá pra gente se relacionar sem autoconhecimento, não dá pra gente se relacionar sem entender quem a gente é, sabe? Eu achava que com, sei lá, um terço de conhecimento sobre mim daria boa, não dá. Não que eu saiba 100% sobre mim, ainda tem muita coisa que eu mesma não encontro sobre mim. Mas, gente, tipo, sabe? Vamos conversar? Que às vezes é difícil, sabe? E tá tudo bem. Eu não. Longe de mim querer falar qualquer coisa ou cagar regra, né? Tipo, nem tenho moral pra fazer isso. Mas assim, amores, se uma coisa eu tenho certeza é que é muito triste você se relacionar e você ficar sem brilho, você ficar xoxa, sabe? E eu acho muito triste quando eu vejo pessoas muito legais entrando em relacionamentos e não sendo mais elas mesmas. E isso é uma das coisas que hoje, de fora, fazendo a retrospectiva, eu percebo que foi uma coisa muito cruel que eu permiti comigo mesma. Porque isso não era sobre as outras pessoas, era sobre mim. Era sobre como eu consegui ficar num lugar que claramente eu não tô feliz, não me faz bem, mas eu não vou embora. Então, o autoconhecimento, ele vem não só para mostrar pra gente que, ó, tá tudo bem a gente ir embora, mas tá ali também para mostrar do tipo, ó, você precisa fazer isso. Você sabe como fazer isso? Você já fez alguma coisa parecida na sua vida? Ou, foda-se, eu consigo, eu vou dar um jeito. E eu venho aqui, eu gravo os áudios e parece assim que eu tô falando uma grande besteira. E na verdade, a real é que eu tô falando besteira, gente. Vamos ser sinceros? Eu só venho aqui, né? Tiver um episódio que eu falo seriedade. Mas isso é. Vou repetir de novo. Tal qual Ludmilla cair de moto e se ralar, eu com medo de ficar feia de novo. Não. E deixo aqui registrado a todos. Se vocês me verem em um relacionamento e eu estiver feia, por favor, me olhar nos olhos e falar: Nicole, você tá feia. Não me ofenderei, agradecerei, porque da primeira vez ninguém me avisou. Ninguém tava lá sabendo que era uma questão. Agora que sabem, ai, 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 se não me contarem. Brincadeira, queridos. Meus amigos são tudo, assim. Jamais deixariam, entre aspas, deixar acontecer também porque não sabiam o que tava rolando. Mas tá tudo bem, né? Cada coisa no seu tempo. Mas é isso, gente. Eu me percebi com esse medo de ficar feia. E aí eu pensei, nossa, que medo fútil. Aí eu lembrei de tudo isso que eu julgava fútil. E aí eu calei minha boca. Falei, ó, psiu. Porque, sendo fútil, não sendo fútil, foda-se. Foda-se. A questão é,
Você tá bem? Sabe, você tá bem com você mesma? Você tá feliz? Tá saudável? A vida tá boa? Então foda-se, sabe? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que não, né, gente? Acho que acabamos por aqui. Mas assim, cuidem disso. E não só cuidem de vocês, mas também de outras pessoas. Porque às vezes a gente não vê a gente e que a gente está feio. Mas aí quando a gente olha pra fora, a gente consegue ajudar o outro, né? Claro, também não me chega. Às vezes a pessoa é feia, né? Às vezes, né, a pessoa é desprovida de beleza. Ai, como é que é? Ai, eu tenho uma amiga que diz que é desprovida de feição. Ai, eu amo que é desprovida de feição. Às vezes a pessoa é. E aí você vai fazer o quê? Tem alguma coisa que você possa fazer? Acho que não. Então, morecos, se cuidem, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E cuidem, cuidem.